és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade,
comodidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Convido-os a abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Leremos do versículo 31 ao versículo 39. Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. Diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Meu Deus eterno, fizemos a leitura agora da Tua Palavra
e clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha aplicar em nossos corações a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. O texto ao qual nós lemos, o apóstolo Paulo começa fazendo duas indagações que são interessantíssimas. A primeira indagação que ele coloca é: que diremos, pois, à vista destas coisas? A primeira pergunta que fica: que coisas são essas que o apóstolo Paulo está tratando? Aqui é necessário olharmos todo o contexto da sua carta para entendermos quais são essas coisas a qual o apóstolo Paulo está tratando. Quando nós olhamos na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo está colocando ali a condição caída e deplorável que o homem se encontra. O homem está morto espiritualmente para Deus. O homem não consegue se achegar a Deus por conta de sua condição reprovável. O homem olha para a natureza e reconhece que é um Deus, mas ao invés de glorificar a este Deus, ele glorifica a si mesmo como criatura. Então ele deturpa toda a glória de Deus e coloca-se ele mesmo no lugar de Deus. Então o homem está morto espiritualmente por conta dos seus pecados, por não reconhecer de fato que há um Deus e glorificá-lo. Mas nós olhamos no capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo demonstrando ali que, embora toda a humanidade está caída, morta espiritualmente, há uma condição que o homem possa alcançar a salvação. Mas essa condição para alcançar a salvação, ela não pode ser conquistada por suas obras. O homem está morto e porque ele está morto, ele não consegue fazer nenhuma boa obra. E ainda que conseguisse, não é por obras que se alcança a salvação. A salvação só pode ser alcançada pela fé. Inclusive o apóstolo Paulo coloca ali o exemplo de Abraão, que viveu antes mesmo da lei. Abraão não tinha como ser salvo por obras, ele não tinha como guardar a lei. Abraão não tinha como ser salvo por obras porque não existiam os rituais para ele cumprir. Mas Abraão foi salvo por sua fé. Então, no capítulo 5, o apóstolo Paulo trata novamente sobre Abraão, e nós podemos ver do capítulo 5 até o capítulo 8, no versículo 30, o apóstolo Paulo demonstrando que a salvação ela só pode ser obtida por justificação pela fé mediante Cristo Jesus, somente por meio de Cristo. Não é por meio de obras, não é por meio humano, mas é por meio de Cristo Jesus, pela fé. E essa fé só pode ser obtida para aqueles a quem Deus dá. Nós podemos ver, inclusive, no próprio capítulo 8, que por aqueles a quem Jesus morreu, não tem mais culpa. Os pecados foram perdoados, os pecados foram tirados. Não somente isso, mas somente aqueles a quem Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Somente estes são os que podem realmente dizer que são salvos, que alcançaram a salvação por meio da fé. Depois disso tudo ter sido apresentado, o apóstolo Paulo então chega aqui no versículo 31 e faz essa indagação. O que mais precisa ser dito depois disso tudo que eu acabei de apresentar? Então ele faz uma segunda pergunta. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? No sentido de, se é Deus quem nos conhece, se é Deus quem nos predestina, se é Deus quem nos chama, se é Deus quem nos justifica, se é Deus quem nos glorifica, quem é que pode ser contra? Os irmãos podem ver justamente isso que eu acabei de falar no versículo 29 e no versículo 30, aqui do próprio capítulo 8. Vejamos, versículo 29 e versículo 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Perceba? Deus quem faz toda a obra. A obra é feita pela fé que o próprio Deus assim nos dá. Não é por obras, não é por meio humano. Então, depois de tudo isso ter sido apresentado, o que mais precisa ser dito? Deus é por nosso favor. Quem é que pode nos tirar da mão de Deus? Quem é que pode nos tirar da salvação?
O apóstolo Paulo poderia muito bem ter terminado por aqui, mas ele continua, ele coloca tanto no versículo 32, no versículo 33, algumas condições muito interessantes. O versículo 32 é como se fosse uma ilustração de um juiz diante de um caso de um crime bárbaro, de um crime brutal. Depois de recolher todas as provas, de ouvir todas as testemunhas, o juiz então ele olha para todos os fatos e percebe que aquele que está sentado à sua frente, o réu que está sendo acusado, ele de fato cometeu o crime brutal, e então ele o condena. A sua sentença é de condenação, trazendo então alívio para aqueles que sofreram por conta deste réu, e o juiz então ele fica com sua consciência tranquila, com a sua consciência limpa, com o seu dever de missão cumprida. Que ele condenou realmente um réu que realmente é culpado. Quando nós olhamos o versículo 32, a ideia que o apóstolo Paulo está aqui querendo nos trazer é bem parecido com isso. E se os irmãos verificarem aí no versículo 32, olha só o que está sendo dito. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Novamente ele coloca aqui todas as coisas. Mas antes de analisarmos isso, olha só, Deus está falando, aí o apóstolo Paulo está colocando o seguinte, Deus que entregou Cristo Jesus. Se Deus entregou Cristo Jesus, por que ele não vai dar todas as coisas? Quais coisas? O chamado, a predestinação, a justificação, a glorificação. Por que Deus não nos dará isso? Se ele entregou a Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. E quando nós olhamos o versículo 33, fica ainda mais interessante isso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Tem duas coisas aqui a serem analisadas. A primeira, o apóstolo Paulo está tratando aqui somente dos eleitos. Ele não está tratando de toda a humanidade. E é interessante isso porque está em comum acordo com o que foi colocado no versículo 29 e no versículo 30. Somente aqueles quem Deus conhece, somente aqueles quem Deus predestina, somente aqueles quem Deus chama, somente aqueles quem Deus justifica, somente aqueles quem Deus, então, glorifica. Somente estes é quem Deus justifica por completo. Porque, olha só, quem tentará acusação contra estes eleitos? E o fato aqui dele repetir novamente no versículo 33, é Deus quem o justifica, nos mostra mais uma vez que a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. A justificação não é por obras, a justificação é pela fé. Mas olha só que interessante quando nós olhamos o versículo 1 aqui do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, por todos aqueles a quem Cristo morreu, não há mais condenação. Se não há mais condenação, como é que pode surgir algum tipo de acusação? E quando nós olhamos o versículo 34 aqui desse mesmo capítulo, nós vemos isso justamente em acordo. Olha só comigo. Quem os condenará? Primeira pergunta já colocada. Quem é que pode condenar estes eleitos que foram tratados justamente no versículo 33? Ninguém pode os condenar. Se ninguém pode sequer levantar a acusação, quanto mais conseguir levantar alguma condenação. Mas, novamente, isso é garantia não por nós, não por nossas obras, não por nosso merecimento, mas porque Deus é quem nos justifica. A justificação pela fé. Somente aqueles que estão debaixo da eleição de Deus. Mas vejamos mais aqui esse versículo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? A ideia aqui é que toda vez que alguém vasculhar a nossa vida, descobrir algum pecado e levar diante de Deus e falar, olha aqui Deus, o que tal pessoa cometeu como pecado, ele não pode ser salvo. Então Deus levanta, fala para com Deus da seguinte, Jesus levanta e fala para com Deus da seguinte forma, olha, por este pecado eu morri. Por este pecado
eu paguei. Não há mais condenação. Então vasculha novamente, um novo pecado é descoberto, é apresentado diante de Deus como acusação para nos condenar. Jesus então levanta e fala com Deus: por este pecado eu também morri. Por este pecado eu também paguei o preço. Não há mais condenação sobre este. Veja, Cristo Jesus que morreu e por sua morte, não há mais condenação sobre nossas vidas. Aqui eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que nós não cometemos mais pecados, ou então que os nossos pecados não há consequência, ou então que não há disciplina eclesiástica. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, embora nós cometamos pecado, estes pecados, a qual são apresentados diante de Deus, Jesus fala: por este eu morri. Não há mais condenação sobre tal pessoa, sobre mim e sobre você. E Cristo morreu na cruz. O âmbito aqui que está sendo tratado é da nossa salvação, e não das consequências dos nossos pecados cometidos, mas é da nossa salvação. Uma vez que nós somos eternamente salvos. Nada pode nos tirar da mão de Deus. Aí novamente fica a pergunta que foi colocada no versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia é, se é Deus quem nos justifica. Não somente isso, mas é Deus quem nos conhece, predestina, chama, justifica e glorifica. Se é Deus quem faz todas estas coisas, quem é que pode levantar acusação e quem é que pode levantar condenação para estes a quem Deus elegeu? Não há. Mas veja que aqui neste versículo, o apóstolo Paulo não coloca somente que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é um papel importantíssimo, porque se Jesus tivesse morrido apenas na cruz, nós não poderíamos ter certeza da nossa salvação, nós não poderíamos ter a certeza da vida eterna, porque aquele que veio para dar a vida continuasse morto. Teria significado? Não teria sentido. Mas Jesus morreu sim, para tirar a condenação do pecado, mas viveu para garantir a vida. Para dizer para mim e para você: a minha morte tirou o seu pecado, mas a minha ressurreição te dá a vida. É neste sentido, nós podemos ter a garantia da salvação, podemos ter a certeza da salvação, porque não é por nossas obras. Não é porque eu faço ou deixo de fazer, mas é porque é Deus quem nos justifica por meio de Cristo Jesus, que morreu e que ressuscitou. Isso não é maravilhoso? Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Ele poderia muito bem ter parado quando ele disse: iremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele não parou. Ele ainda coloca: quem que pode levantar alguma acusação? Ele poderia ter parado, mas não parou. Ele ainda coloca: quem é que pode condenar? Não, ninguém pode condenar. Mas ele não para por aí, ele continua. Veja comigo agora o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Novamente ele faz uma pergunta. Está em comum acordo com todos os versículos que foram colocados anteriormente? Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Quem é que vai levantar a acusação? Quem é que vai levantar a condenação? E quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Até aqui, o apóstolo Paulo estava tratando de coisas espirituais. Quem é que pode levantar alguma acusação de pecado? Quem é que pode tentar levantar alguma condenação de pecado? Algo espiritual. Então, agora no versículo 35, ele começa a trabalhar sobre também algo físico, que pode acometer diretamente ao nosso corpo. Aqui. Ele coloca então a relação de 7 coisas. Vejamos quais são essas 7 coisas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar com isso aqui? Primeiro, quando ele coloca da tribulação, ele está tratando de todas as aflições externas. Quando ele coloca sobre as angústias, são todas as aflições internas. Quando ele coloca sobre perseguição, são aqueles sofrimentos a quais nós aqui passamos por proclamar o nome de Cristo Jesus, por dizer que somos crentes, por dizer que nós somos salvos.
Não somente isso, mas também a fome e a nudez. Os dois estão aí juntos, mas principalmente ali a fome, quantos estão aí realmente passando fome por necessidade. A nudez é mais no sentido de miséria, ao ponto de não ter nem sequer o que vestir. Não somente isso, a fome, a nudez, mas os perigos. Perigos mesmo no dia a dia, de assaltos, violências, roubos. Não somente isso, mas a espada. A espada aqui é um sinônimo de morte. Ainda que a morte seja lançada sobre nós. O que isso pode nos separar? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nada mesmo. Seja tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Nada destas coisas pode nos separar do amor de Cristo. A ideia aqui é, se ninguém pode levantar acusação, ninguém pode levantar condenação do lado espiritual, também não há nada do lado físico, nessas 7 condições colocadas aqui por Paulo, que possa também nos afligir e tirar-nos do amor de Cristo Jesus, tirar a nossa salvação. Nada disso pode. E olha só como isso é muito bom quando nós olhamos o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quais são essas coisas que o apóstolo Paulo está tratando aqui novamente? Todas estas coisas que vemos aqui no versículo 37 está imediatamente relacionado no versículo 35. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ainda que passemos por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, ainda que passemos por tudo isso, por todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é muito interessante, porque este versículo ele é muito utilizado fora de contexto. Ele é colocado como se fosse um mantra. Qualquer situação que aconteça, mas fala, não, mas nós somos mais que vencedores. Não é nesse sentido. Se nós olharmos uma outra passagem que o próprio apóstolo Paulo colocou, os irmãos olharem aí em Filipenses, capítulo 1, no versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que tem tudo a ver com este versículo que acabamos de ler e com esse texto que estamos aqui meditando. Paulo está dizendo o seguinte: enquanto eu viver aqui, eu vivo para Cristo. Mas se por um acaso a morte vier sobre mim, eu estou no lucro, porque a este Cristo a quem eu estou vivendo e servindo, agora estarei ao lado dele, eternamente em glória. Perceba que agora, quando nós olhamos tribulações, angústias, sofrimentos, perigos, espadas, fome, nudez, todas essas coisas, ainda que sobrevenha todas essas coisas sobre nós seremos vencedores. Mas vencedores não é garantia de que nós passaremos por todas essas dificuldades com vitórias aqui. Mas a vitória é que Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você, e nada dessas coisas pode nos tirar do amor de Cristo. Nada dessas coisas pode nos tirar a salvação. Por isso que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores, porque nada pode nos tirar a salvação. Nada. Como não só bastasse toda a lista que foi colocada até agora, o apóstolo Paulo coloca outras listas no versículo 38 e no versículo 39. É interessante que ele coloca ali alguns pares e posteriormente também algumas duas expressões mais genéricas. Mas vejamos o versículo 38 e o versículo 39. Vejamos aqui termos a termos, os pares. Primeiro, ele coloca: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: ainda que venhamos a morrer, ou ainda que tenhamos promessa de vida aqui, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Nada disso tira a nossa salvação. Entendendo melhor, ainda que seja nos ofertado coisas maravilhosas nessa vida, ainda que sejam nos ofertado coisas que possam nos beneficiar
farão a morte, nada disso vai nos separar do amor de Cristo. Nada disso vai nos tirar da salvação. Olhemos agora o outro par que ele coloca aqui. Nem os anjos, nem os principados. Não tem anjo e não tem demônio que tem poder sobre a salvação. Porque a salvação é garantia de Deus em Cristo Jesus. Vejamos novamente o versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é a nosso favor, anjo vai ser contra. Se Deus é a nosso favor, demônio vai ser contra. Ninguém consegue tirar a nossa salvação. Não é por nós. Novamente, eu afirmo isso. Não é por nosso mérito. Mas é porque Cristo Jesus garante na cruz que Deus nos amou entregando a Cristo Jesus, porque Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Estes são os eleitos de Deus que não tem anjo, não tem demônios, não tem principados que possam ser contra. O versículo então continua. Nem as coisas do presente, nem do porvir. A ideia colocada aqui em coisas do presente e do porvir são no sentido temporal. Não existe oferta presente, momentânea, que possa nos separar do amor de Cristo. E não existe promessas futuras que possam nos separar do amor de Cristo. Não existem dificuldades e perigos presentes. Não existem dificuldades ou perigos futuros, certezas ou incertezas presentes, certezas ou incertezas futuras. Nada disso nos separa de Cristo Jesus. Nada disso. Olha o versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade. Se anteriormente ele estava tratando de algo temporal, agora está tratando algo em espaço, algo físico. Nada que possa vir do céu ou vir debaixo da terra pode nos atingir, que ao ponto de nos separar de Deus, ao ponto de nos tirar do amor de Cristo Jesus, ao ponto de tirarmos a nossa salvação. Nada disso. Ele continua. Então ele coloca agora, se os irmãos olharem no versículo 38, eu pulei a propósito, no versículo 38, ele vai colocar nem os poderes, e depois no versículo 39, no finalzinho, ele vai colocar nem qualquer outra criatura. Primeiro, os poderes. Algo mais genérico, mas é muito interessante. Ele está querendo dizer o seguinte, ainda que existam governos que possam até mesmo institucionalizar perseguição ou querer dar ofertas boas para tentar desviar os eleitos de Deus. Não será possível. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, os irmãos ainda não entenderam? De tudo isso que eu coloquei, de todas essas listas que eu coloquei no versículo 35, e agora que eu coloquei apresentando até agora, eu vou colocar algo mais. Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele está querendo nos dizer com isso? Está nos dizendo da seguinte forma. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Deus é criador de todas as coisas. Se Deus, que é o criador de todas as coisas, nos garante a salvação, por que a sua criação nos tirará a salvação? Deus não trabalha contra si. Deus, ele é completo, ele é eterno, ele é perfeito. Todos os seus propósitos e suas vontades serão cumpridas, inclusive na vida dos eleitos. Por isso que nós podemos dizer que não há tribulação, não há angústia, não há fome, não há perseguição, não há nudez, não há perigo, não há espada, não há nada dessas coisas. Vida, morte, anjo, demônios, coisas do presente, do porvir, no futuro, seja coisas vindas do alto, coisas vindas de baixo, qualquer tipo de poder ou qualquer tipo de criatura, nada disso pode nos separar da morte. Mas olha comigo outro versículo. Aqui, que também em comum acordo com o que nós estamos vendo até agora, o versículo 18, nesse mesmo capítulo 8. Porque para mim tenho por certo os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Entenda.
por mais que nós possamos sofrer aqui. Podemos sim. Nós vemos aqui no versículo 35, 7 coisas que podem acontecer conosco. Pelo menos ali, não são somente essas 7. Ali é apenas um exemplo a qual o apóstolo Paulo quis demonstrar. No versículo 18 ele está dizendo o seguinte: ainda que todas essas coisas, todos esses sofrimentos possam nos ocorrer, nada disso pode ser comparado com a glória de Deus. Nada disso pode ser comparado com a glória de Deus. Novamente eu lembro do texto que lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Tanto, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Também de comum acordo com isso aqui. Mas tem mais. Olha o versículo 28 também, deste mesmo texto, aqui deste mesmo capítulo, capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um outro versículo que também é muito utilizado fora de contexto e muito mal interpretado. Agora perceba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, pode vir qualquer coisa, qualquer perigo, qualquer acusação, qualquer tipo de tentativa de condenação, qualquer tipo de tentativa de morte, sofrimentos, angústias, fome, nudez. Todas as coisas, pode vir anjo, pode vir demônio, qualquer coisa. Todas essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que essas coisas vão cooperar? Porque essas coisas nos fazem vitoriosos. Novamente, não é garantia que teremos vitória sobre essas coisas, mas nós somos vitoriosos porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, que morreu naquela cruz e ressuscitou. Um outro texto, também em Filipenses, no capítulo 1, mas agora o versículo 6 de Filipenses. Olha só que interessante esse texto. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Veja, é Deus quem nos justifica, é Deus quem garante a nossa salvação. Os irmãos não estavam convencidos até aqui? Com este versículo agora, novamente eu posso até repetir o que o apóstolo Paulo coloca aqui. O que diremos mais à vista dessas coisas? Se é Deus quem começa a boa obra e é Ele mesmo quem vai completar até o dia que Jesus Cristo voltar? Resumindo, se é Deus quem nos dá a justificação pela fé, se é Deus quem nos dá a salvação, Ele mesmo vai nos garantir essa salvação até o dia final. E aqui eu vou concluir, para os irmãos entenderem, com o próprio apóstolo Paulo, o exemplo dele mesmo. Olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo, nós podemos ver em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos de cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Veja que na lista que o apóstolo Paulo coloca aqui no versículo 35, das 7 coisas que é listado ali, o apóstolo Paulo já sofreu 6. O apóstolo Paulo tinha sofrido 6 aqui, porque a 7ª ele estaria para sofrer logo em seguida, que era a espada, a morte. O apóstolo Paulo coloca isso por testemunho próprio. Ele está dizendo o seguinte: eu passei por todas essas coisas e eu sou mais que vencedor. Não porque eu passei vitorioso, mas é porque eu tenho a salvação. E eu sei disso porque todas estas coisas cooperaram para o meu bem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em comum acordo com todo o texto aqui nós temos aqui.
E ele está dizendo aqui, quando nós olhamos e vimos aqui no versículo 18, todos estes sofrimentos que ele mesmo passou, nós podemos ver ali a lista, que nós vimos aqui em 2 Coríntios, todos estes sofrimentos não podem ser comparados com a glória. Muito tem se dito ultimamente, por conta do coronavírus, mais uma doença que vem e vai passar. Sim, é mais uma doença. Sim, está levando milhares de pessoas a óbito, matando muita gente. Mas, novamente, eu repito, é mais uma doença. Como nós já passamos por diversas outras, como a gripe espanhola, como a peste negra, como a febre amarela, malária, varíola, sarampo e diversas outras. O coronavírus, está aqui agora, vai passar e virão outras doenças futuramente. Como também no mundo já passamos por diversos perigos, como por diversas guerras, sejam as guerras antigas dos grandes impérios, como também as guerras na Idade Média, como as guerras mais modernas. No mundo já passamos também por diversas dificuldades de perseguição, seja pelo evangelho, seja também por perseguição de raça, perseguição de povos, de etnia. Já no mundo, muita gente morre de fome. No mundo, há muita gente em miséria de nudez. No mundo, há muita gente atribulada. No mundo, há muita gente angustiada em depressão. No mundo, há muita gente morrendo. Mas uma coisa é certa, nada destas coisas pode nos afastar, pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada dessas coisas pode nos tirar a salvação. Tenha certeza disso, meu irmão e minha irmã. Se você já tem a certeza da sua salvação, já tem certeza que Cristo mora em seu coração, alegre-se, regozije-se. Agora, se você ainda não tem certeza, ore agora, neste momento. Clame para que Deus o conheça, o predestine, o chame, o justifique e o glorifique. Este é o momento. Aqui, como nós vimos no texto, somente os eleitos de Deus têm a garantia da salvação. Se você ainda não tem essa certeza, faça a oração agora. Clame a Deus para que Ele tenha elegido você. Vamos orar? Deus eterno, como é bom poder refletir e meditar nas suas maravilhas. Como é bom, ó Deus, fazer parte do seu povo eleito. Como é bom, ó Deus, poder fazer parte daqueles a quem o Senhor conhece, predestina, chama, justifica e glorifica. Ó Deus eterno, eu rendo glórias ao Senhor, adoração, louvores a Ti, porque eu tenho certeza, ó Deus, da salvação. Não somente isso, mas eu tenho certeza que nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Assim também como os meus irmãos que estão me ouvindo também têm esta certeza agora. Mas aqueles, ó Deus, que ainda não têm a certeza da salvação, ainda não têm a certeza, ó Pai, que o Senhor seja com eles. Que estes também façam parte do plano do Senhor, da sua providência, ó Deus. Que estes também possam ser utilizados para a sua glória, para demonstrar a justificação pela fé. Que o Senhor possa conhecê-los, que o Senhor possa predestiná-los, que o Senhor possa chamá-los, justificá-los e glorificá-los. Em nome de Jesus. Amém. Oi, meus irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria poder compartilhar da palavra do nosso Deus com os irmãos. Meu nome é Adson, sou seminarista no primeiro ano, aqui no Seminário Teológico Reverendo Denoel Nicodemo Zeller, em Belo Horizonte. Sou seminarista pelo Presbitério Centenário Espírito Santense. Eu era membro na Igreja Presbiteriana Central em Campo Grande. Depois que eu me casei, eu me transferi para a primeira Igreja Presbiteriana de Viana, lá no bairro em Jucu, lá em Viana. Lá eu atuei na igreja como presbítero durante algum tempo. Então Deus nos chamou para o Sagrado Ministério. Passamos aí pelo crivo do presbitério e fomos encaminhados
Nós mudamos para aqui, para Belo Horizonte, eu, minha esposa Maralice e meu filho Estevão, agora em janeiro. Chegamos aqui em Belo Horizonte para dar início ao nosso curso. E quando nós chegamos aqui, Deus nos abençoou já ter uma igreja para trabalhar. Nós estamos trabalhando na igreja presbiteriana do bairro Belvedere, lá no reverendo Geraldo Silveira Filho. Ali na igreja, estou desenvolvendo ali, auxiliando no Ministério de Multimídia, no Ministério de Louvor, auxiliando na transmissão do culto, na gravação. Também auxilio ali também a igreja na escola dominical, na classe dos jovens, junto com o presbítero Sérgio. Minha esposa está ajudando na classe das crianças, tanto na escola dominical, como também durante os cultos. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho diretamente na igreja até o mês de março, porque até quando os cultos poderiam ocorrer. Por conta do coronavírus, né, todas as atividades foram suspensas. Então, nós não estamos ali desenvolvendo a atividade diretamente na igreja em cultos. Eu continuo indo lá junto com o reverendo Geraldo, gravando os cultos, fazendo as transmissões, né? Mas a minha esposa não tem atuado por conta de não ter mesmo os cultos lá na igreja. Aqui no seminário, alguns irmãos até perguntaram sobre a questão das aulas por conta do coronavírus, né? De não ter mais aulas presenciais, porque foi tudo suspenso. Mas graças a Deus, pela tecnologia, nós estamos tendo as aulas por meio virtual, pelo Skype, né? Continua como se fosse lá no seminário, mas pelo Skype. Certo aí por alguns contratempos, principalmente logo no início, professores ainda adaptando a nova tecnologia, mas logo foi resolvido e conseguimos aí recuperar as aulas, inclusive, que foram perdidas, e estamos caminhando bem. Inclusive, devemos terminar agora as nossas aulas na próxima semana, provavelmente, ou na outra, dependendo das provas que serão marcadas, né? Então, clamo aos irmãos que estejam orando em meu favor, aqui no curso, né, no seminário, como também a minha esposa, meu filho, e para esse período que estamos passando aqui de quarentena, né, mas os irmãos estejam orando e intercedendo em nosso favor. Muito obrigado.